Fala pessoal, eu automatizei uma empresa de delivery e nesse vídeo eu quero apresentar esse case para vocês, desde a forma que foi pensado para entregar essa solução até ela funcionando na prática dentro do WhatsApp. Para entregar essa solução foi utilizado agente de inteligência artificial dentro de plataformas totalmente low code, ou seja, não foi necessário escrever nenhuma linha de código, com o intuito de responder os clientes desse delivery dentro do WhatsApp de uma maneira eficaz, rápida e ainda sugerindo itens com a ideia de aumentar o ticket médio da empresa. Todos os templates desse vídeo vão ser disponibilizados de uma maneira gratuita, é só você entrar na comunidade dentro do WhatsApp também, aqui abaixo na descrição do vídeo vai ter o link da nossa comunidade. E se você empresário quer automatizar algum processo da sua empresa, seja ele também um atendimento rápido, eficiente no WhatsApp, um funcionário que vai trabalhar para você 24 horas por dia, os 7 dias da semana, você pode estar entrando em contato conosco também. Aqui abaixo tem um link da nossa agenda, você pode marcar uma call comigo que nós podemos entregar soluções com inteligência artificial para a sua empresa. E eu vou tentar ser o mais direto ao ponto aqui com vocês para apresentar esse case real. E como eu falei, vou apresentar desde a ideia de como a gente pensou de entregar essa solução até mostrando também na prática como vai funcionar, e dentro também das plataformas eu vou entregar um passo a passo bem completo para você também conseguir fazer essa primeira automação, desenvolver esse primeiro agente de inteligência artificial. Então vamos lá. A ideia aqui, como foi pensado, como foi feito esse brainstorm, foi da seguinte maneira: a gente dividiu em 5 passos aqui, em 5 etapas para entregar esse agente de IA delivery. E vamos começar aqui bem direto ao ponto, tá certo? Primeiro de tudo foi a identidade da IA. Então aqui a gente pensa na mensagem inicial, como ela vai se comportar aqui, como ela vai fazer essa saudação para o cliente. E aqui basicamente a identidade dela. Então coloquei que o nome dela é Thaís, assistente de atendimento da hamburgueria Bucaneiro Burger, e a sua função é interpretar as mensagens enviadas pelos clientes para oferecer um atendimento rápido e eficiente, garantindo uma ótima experiência. Então a mensagem inicial que foi configurada é essa daqui: olá, bem-vindo a Bucaneiro Burger, aqui está o nosso cardápio, estamos prontos para preparar o melhor hambúrguer para você. E aí a ideia também é prezar por atendimento rápido, com mensagens claras e diretas, e sempre confirmar o pedido para reduzir erros, isso aqui é muito importante. E também mensagens em um único bloco de texto. Como a gente identificou isso também? Algumas IA, algumas outras soluções que nós entregamos para outros casos, outras empresas, a gente manda as mensagens separadas por blocos assim, como se fosse uma forma mais humanizada. E aí, dentro do delivery, a gente percebeu que se mandar uma mensagem única, a gente consegue acelerar o atendimento e também melhorar a experiência do cliente. Então, a segunda ideia aqui para o atendimento inicial, né? Seria o que? Ela se apresenta, como a gente colocou aqui na identidade da IA, e envia o cardápio em PDF. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então aqui ela vai identificar se o cliente está solicitando informações sobre o cardápio. Então, para acelerar isso, a gente já envia o cardápio logo de cara na primeira mensagem. Então vai identificar também se o cliente está fazendo um pedido específico ou perguntando alguma informação extra, seja sobre entrega ou forma de pagamento, que tudo isso está dentro da base de dados da IA, ou seja, dentro da base de conhecimento do cérebro da IA. E após isso, esse atendimento inicial, a gente mapeou os pontos do pedido do cliente. Ela vai registrar o item no resumo do pedido e mandar como confirmação para o cliente, e aí vai verificar se o pedido inclui batatas fritas ou bebidas. Isso aqui é um ponto extremamente importante e algo que a gente identificou através de uma pesquisa, que o que acontece? As empresas de delivery raramente oferecem batata frita ou bebida, e muito menos os clientes, mesmo vendo o cardápio, vai pedir, só se o cara quiser muito. Então, a gente identificou isso e colocou para a IA identificar se no pedido do cliente inclui essas batatas ou refrigerante, e se caso não incluir, ele oferecer com a ideia de aumentar o ticket médio da empresa, aumentar o faturamento na real da empresa. E aqui na parte da coleta de dados do pedido do cliente, né,
o que que nós temos? A IA vai perguntar sobre endereço de entrega. Então, se for um novo cliente, ela cadastra no banco de dados. E se o cliente já estiver cadastrado, ela atualiza o endereço nesse banco de dados também. Então, quando esse mesmo cliente fizer um novo pedido, esse agente de IA vai olhar no banco de dados dela o endereço desse cliente em específico. E aí, no próximo pedido que ele fizer, ela já vai perguntar: esse seu endereço, vamos dar um exemplo aqui. O pedido anterior desse cliente estava lá com o endereço Rua Nova, Centro, Maceió, Alagoas, um exemplo. Então a IA vai olhar no banco de dados dela esse endereço e vai perguntar: olha, o seu pedido vai ser entregue nesse mesmo endereço ou é um novo? E aí o cliente vai dizer, se for o mesmo endereço, já vai acelerar esse processo e mandar continuar o atendimento. E se for um novo endereço, ela vai coletar esse novo endereço e registrar novamente, atualizar na verdade, no banco de dados dela. E aí pergunta também a forma de pagamento, se é Pix, cartão de crédito, débito na entrega, e dinheiro. E também aqui um ponto importante, se for o caso, ela pede para o cliente informar se haverá troco ou não. Porque o que a gente identificou também nos sistemas de delivery? Que às vezes o atendente esquece de perguntar se vai precisar de troco e o cliente também provavelmente não vai falar se vai precisar de troco. E aí acaba tendo uma confusão interna ali dentro do delivery. E já aqui na última etapa, que seria o pedido finalizado, a IA vai agradecer o cliente e informa o tempo de entrega estimado e ainda assim pergunta se o cliente deseja acrescentar mais alguma coisa, com a mesma ideia de aumentar o faturamento da empresa. Então o foco nosso é mapear esses pontos e entregar essas soluções para as empresas que trabalham com a gente aqui, para de fato fazer o possível para aumentar o faturamento e a agilidade no atendimento dessas empresas. E aí por fim ela cadastra o cliente para um follow-up. Tranquilo? Então vamos prosseguir aqui e mostrar dentro da plataforma do N8N como foi feito esse processo, como foi feita essa automação com a inteligência artificial e o agente de IA. Então aqui eu não vou detalhar especificamente cada nó, como funciona, senão iria levar horas e horas. Isso aí pode ficar para um outro tutorial e aí a gente vai mostrando aqui aos poucos para vocês entenderem, porque realmente é muita coisa. Mas esse template aqui eu vou entregar de uma forma gratuita, como eu falei, é só entrar na comunidade aqui abaixo no WhatsApp e aí você consegue aplicar isso. Então é só você colocar suas credenciais, instalar um N8N e fazer os cadastros nas devidas plataformas que precisam, que são necessárias para fazer tudo isso aqui acontecer. Então aqui nessa primeira etapa é as credenciais e os dados padrões que são configurados. Aqui você vai configurar os seus dados, o prompt do agente de inteligência artificial e aqui é o webhook. E o que é esse webhook? É como se fosse uma espécie de gatilho que vai ativar toda essa operação. Então, ele é ativado através do WhatsApp, a gente configura a Evolution API, é a plataforma que a gente utiliza para configurar o WhatsApp. Então, toda vez que uma mensagem é disparada no WhatsApp, seja da IA ou seja do cliente, esse webhook aqui vai ser ativado e disparar toda essa automação aqui e seguir os caminhos que ela deve seguir. Então aqui, se você estiver utilizando a Evolution API, não precisa configurar nada em si aqui dentro, porque está bem redondinho essa automação. A única coisa que você vai precisar configurar é aqui embaixo, o Deboss Time, que aqui tá 1 segundo, que é só pra gente agilizar aqui o atendimento, mas eu recomendo vocês colocar uns 10 ou 15 segundos para ficar de uma forma mais humanizada. O ID do seu documento, a gente tá utilizando o Google Docs com uma das partes para base de conhecimento da IA, que aqui a gente colocou algumas informações, como forma de pagamento, o endereço e essas outras coisas. Aqui digitando, você pode deixar dessa forma, ele é só o meio que vai ficar aqueles 3 pontinhos, tá? Mais uma vez simulando como se fosse um humano digitando. Então vamos dar continuidade aqui. Aqui de fato é o prompt do agente. Então vocês podem ver aqui. Eu vou deixar isso aqui disponível para vocês entenderem e estudar um pouco mais. E eu recomendo vocês estudar mesmo de fato o prompt, porque isso aqui, digamos que é 80, 90% da funcionalidade do agente de IA. Então, se alguma coisa está dando errado na sua automação, se alguma ferramenta não está sendo chamada, 90% do erro pode ser aqui no prompt, beleza? Então é bom vocês dar uma boa olhada nisso aqui e estudar e buscar bastante conhecimento, porque isso aqui muda o jogo.
Então, aqui basicamente ele vai pegar todos esses dados, unificar e mandar aqui para cadastrar o usuário no Supabase. O Supabase é isso aqui, é o banco de dados que eu vou mostrar para vocês também como cadastrar. Basicamente é como se fosse um Google Sheets da vida, uma planilha, que é onde vai ficar armazenado a base de conhecimento e também os dados dos clientes, que os dados são o nome, o telefone e o endereço do cliente, beleza? E aqui também o ID dele, que é para IA identificar melhor, tá? Então, após unificar esses dados, após essa etapa daqui, ele vem para cá e olha lá no banco de dados se o cliente já está criado no banco de dados ou não. Então, se caso ele não for criado, ele vai gerar aqui um ID aleatório para a IA poder entender que aquele cliente específico tem aquele ID e criar um usuário dentro do Supabase, tá? E aí, se esse usuário já tiver cadastrado lá do Supabase, ele avança. E aí, nessa parte aqui do From Me, o que é que significa? Se caso, digamos que você tem esse delivery, tem essa hamburgueria, e você, por um acaso, quer mandar uma mensagem para o seu cliente, é feito de uma forma separada. A IA também identifica o N8N aqui, identifica se a mensagem foi disparada por você mesmo, pela IA, ou se foi disparado pelo próprio cliente. Então, esse From Me nada mais é do que quando você dispara essa mensagem, ele identifica que foi você e aqui não faz nada. Esse nó aqui é um no operation, tá? Porque mesmo sendo você que responde, né, pegar o seu celular ali e responder o cliente, a IA em si, ela vai identificar que foi uma mensagem, então não importa para ela se é uma mensagem disparada por você ou pelo cliente, ela vai responder a mensagem. Então a gente coloca esse nó daqui para ela quando for você não fazer nada. E quando for o cliente, né, que mandou a mensagem, ela seguir o fluxo. Então, nessa outra etapa daqui, é uma parte interessante do fluxo, onde o cliente pode mandar várias mensagens em seguidas, que é o que acontece. Vou dar um exemplo. Quando o cliente vai fazer um pedido, ele não vai mandar tudo em uma única linha na mensagem. Ele vai mandar, por exemplo, oi, tudo bem? Eu quero um hambúrguer tal. São 3 mensagens e não uma única. Raramente uma pessoa manda uma única mensagem. Então, nessa parte daqui é para agrupar todas as mensagens que o cliente mandou num período ali de uns 10 segundos, 8 segundos, que eu acho o ideal. E aí, para poder a inteligência artificial, o cérebro da IA, identificar essas mensagens como uma única mensagem e poder responder. Se não tiver isso, o que a IA vai fazer? Ela vai responder cada uma dessas mensagens separadas. E aí quebra toda a experiência com o cliente. Então, basicamente, eu não vou entrar muitos detalhes sobre esse módulo aqui, mas basicamente ele funciona dessa forma. E aqui também é uma parte interessante que dentro desse switch aqui, a IA identifica se a mensagem é uma imagem, então imagem aqui não faz sentido pra gente, então a gente só coloca aqui para a IA responder que não lê mensagem, tá? Então aqui, ó, não entende imagem, digita ou envia um áudio, por favor. É essa resposta que a gente colocou para a IA responder para o cliente, caso ele mande uma imagem, tá? Mas se caso for interessante para você que a IA entenda a imagem, a gente também pode fazer essa mudança e fazer com que ela entenda a imagem. E aí ele identifica se for um texto, ela segue por esse caminho daqui, e se for um áudio também, ela segue esse caminho daqui. Então a IA identifica texto, áudio, imagem, e aí vai depender do seu caso. Se precisar de documento também, a gente tem como fazer. Tranquilo? E aí, depois que ele seguiu tudo isso, nós vamos para a parte do cérebro da IA. Aqui, de fato, é o agente operando e tomando as decisões corretas, beleza? Através do prompt que a gente configurou aqui atrás, ele vai identificar o que é que ele precisa fazer. E aí, o que acontece? Ele pega a mensagem que foi enviada daqui do usuário, né? Então, depois dela ter agrupado todas as mensagens aqui, ela entra como uma única mensagem, vai para a base de conhecimento aqui da IA, e aqui ela toma as decisões do que ela precisa fazer. Então essas decisões são tomadas através de tools, e no prompt estão configuradas cada uma da tool em cada momento exato que ele precisa ativar essas ferramentas. Então, para esse agente funcionar, o que é que ele precisa? Um modelo de chat LLM que a gente está utilizando aqui do ChatGPT, o 4o Mini, é mais do que o suficiente e também é bem barato. Uma calculadora é muito importante isso, porque por mais que seja uma inteligência artificial,
podem acreditar. Às vezes uma conta muito simples, como, sei lá, 3 vezes 5, ela pode errar. Então aqui dentro do N8N já tem configurado nativamente essa calculadora, e aí ela faz os cálculos de uma forma bem mais precisa. Precisa também de uma memória, a gente usa a memória do Postgres, para mim ela é a melhor e a mais confiável também. Aqui, como um Atu também uma ferramenta, nós estamos utilizando o Google Docs com uma parte de base de conhecimentos para simplificar aqui para a IA também entender. E aí também, como uma base de conhecimentos, a gente utiliza a Vector Store aqui do Supabase, que eu vou mostrar como vocês vão poder fazer isso. E aí, como funciona? Dentro do prompt está configurado lá, use essa tool quando desejar fazer um pedido ou algum item do cardápio. Então o nome da tool está aqui como cardápio bucaneiro. Vamos dar uma olhada, vamos voltar um pouco lá no prompt, só para vocês entenderem um pouco melhor de como o agente vai ativar essas ferramentas. Então vocês viram lá que aquela tool chama-se cardápio bucaneiro. Aqui no prompt está bem específico aqui, isso aqui é muito importante, ó. Utilize a ferramenta cardápio bucaneiro sempre que precisar consultar o cardápio ou os preços dos itens. E assim a gente vai reforçando aqui dentro do prompt, ó. Ative enviar cardápio, que é outra ferramenta que está aqui dentro desse workflow que eu vou mostrar para vocês. Ative e atualize endereço para atualizar o endereço informado pelo cliente. E consultar o cardápio e preços utilizados. Utilize a ferramenta cardápio bucaneiro, que é justamente aquela que está aqui dentro do banco de dados do Supabase, tá? Como uma Vector Store. Então aqui para Vector Store, o que é que precisa? O modelo de chat aqui, do ChatGPT que também a gente usa, e aqui de fato Supabase Vector Store, que eu vou mostrar como você vai conseguir criar isso daqui e fazer funcionar 100%. E aqui também esse outro modelo do ChatGPT que a gente usa, beleza? Então, como eu falei, tem essa tool aqui de enviar o cardápio, que nada mais é do que esse outro workflow daqui. Eu vou estar disponibilizando para vocês também. Então, basicamente, quando o cliente entra em contato com essa hamburgueria, o que é que a gente quer que faça? Lembra aqui no atendimento inicial, a IA vai se apresentar e enviar o cardápio em PDF. Então, é aqui que acontece essa mágica. Através do prompt, ela ativa a tool, e através dessa tool, ela ativa esse novo workflow aqui. Então esse workflow ele vai pegar qual é o cliente aqui nessa parte, enviar o documento e retornar essa resposta para o agente. É assim que funciona, beleza? E na parte de atualizar o endereço também é a mesma coisa. Quando chegar na etapa lá da conversa, que a IA vai perguntar para o cliente qual o endereço é o dele da entrega, a IA vai ativar essa tool e vem para cá, ó. Atualiza o endereço. Então ele ativa esse workflow trigger aqui, é igual o webhook que eu apresentei para vocês no início. Então a IA ativa a tool que ativa esse gatilho de workflow trigger, e aí novamente ela vai analisar qual é o cliente que forneceu os dados do endereço e fazer esse update no banco de dados do Supabase, e aqui novamente retornar para a IA que foi concluído com sucesso. Tranquilo? E aqui nessa última etapa, a IA vai responder com textos únicos, otimizando o tempo de resposta, que foi mais uma vez o que a gente identificou aqui no nosso brainstorm, beleza? Então, basicamente, esse nó aqui vai pegar a mensagem da IA, com esse código aqui ela vai separar de uma forma bem organizada, tá? E sem aquele monte de markdown que chama, que são vários asterísticos, ou pode responder com traços indesejados, pontos. Então esse nó aqui é somente para formatar e entregar para o cliente, para ele visualizar lá dentro do WhatsApp de uma forma mais clean. Beleza? E aqui esse nó nada mais é do que responder o texto, né? Como eu falei, a gente está usando aqui a Evolution API, e se você estiver utilizando também, você nem precisa se preocupar com esse nó, porque ele já está totalmente configurado aqui, beleza? Eu acredito que essa primeira etapa aqui está bem entregue, e agora a gente vai entrar na questão do RAG da IA e as credenciais necessárias para ativar essas ferramentas aqui, beleza? Então, seguindo aqui para a parte das credenciais, nós vamos primeiro configurar a credencial do Google Drive e o Google Docs, tá? Então, para isso, você tem que vir aqui em Google Console, tá? Vem nesse aqui da plataforma. E aí você vai criar um novo projeto, tá?
Então, depois que você criar um novo projeto aqui, você vem em API e serviços. Primeiro de tudo, credenciais. Depois dos credenciais, vocês vão criar uma credencial nesse Alt 2.0. Então, você vem aqui, credencial, ID do cliente Alt. Tipo de aplicativo, aplicativo web. O nome você pode colocar aqui N8N Demo YouTube. E aqui você precisa configurar o URI de redirecionamento autorizado, que aqui entra a parte do N8N. Então vamos voltar lá. Eu vou dar um exemplo aqui primeiro do Google Drive. Aqui já minha credencial, como vocês podem ver, já está autorizada. Então você vem criar nova credencial, beleza? E aí, o que acontece? Você vai copiar primeiro essa URL. Então você vai copiar aqui, colar nesse direcionamento autorizado e dar um criar, beleza? Com isso, vai liberar tanto o ID do cliente quanto a chave secreta, tá? E aí você vai copiar o ID do cliente aqui em Client ID e chave secreta você vai colar na chave secreta aqui também. Nisso ele vai abrir essa parte aqui para fazer login, né, com o Google. Boa. E aqui, ó, ele vai mostrar que não verificou esse app, né? Então você vem aqui avançado, acessador no digital. No caso, no seu aí vai aparecer o seu site, né? O seu domínio. Então vamos dar um continuar. E aí, beleza, já foi autorizado aqui o Google Drive, beleza? Na parte do Google Docs, também você vai fazer a mesma coisa. Criar nova credencial e colocar essa parte da URL já vai estar lá no caso. Então você só vai copiar o ID do cliente e a sua senha, beleza? E aí só para completar lá, para de fato funcionar, você vai precisar digitar aqui Google Drive. Em Google Drive API, você vai precisar ativar ele aqui, ó. O meu já está ativo, então ele vai mostrar como gerenciar. E o mesmo para o Google Docs. Então, a partir do momento que você colocou suas credenciais lá e ativou aqui, ó, API ativada, aí vai funcionar, beleza? Essa é a primeira parte das credenciais. E agora a gente vai ir para a parte do Supabase. Então, aqui no Supabase, você vai criar uma conta, primeiro de tudo, logar com a sua conta, tá? E primeiro de tudo, para você criar aqui um novo espaço, um novo projeto, você vem aqui, ó. Novo projeto, você vai criar uma organização. Vou colocar na minha que já foi criada, tá? Eu vou colocar aqui Demo YouTube. E essa senha você precisa anotar. Você vai precisar para colocar nas credenciais, beleza? Então vou criar aqui qualquer senha, só para a gente ter acesso aqui. Você vem em criar novo projeto. Aguarda um pouquinho. E aqui ele vai estar aqui, ó, Project Status. Tá laranja nesse caso, aí assim que ele liberar aqui, você já vai conseguir dar sequência e criar suas tabelas, criar suas credenciais. E aí o primeiro passo após você criar o seu projeto, você vem em configurações aqui, API, e aí você vai criar sua credencial dentro do N8N. Então vou voltar lá para vocês verem. Então a gente vem aqui em Supabase. Primeiro de tudo, a gente vai criar uma credencial, uma conexão aqui. Então você vai colocar na parte de host aqui, ó, já tá aqui, ó, URL, você vai copiar e colar lá dentro. E esse Service Role Secret é essa daqui, ó, que você vai conseguir dar autorização para tudo que for preciso dentro do seu N8N. Então você vai copiar essa chave daqui e colar, e aí você consegue já ativar a sua credencial do Supabase. Então, após isso, o próximo passo é configurar o Postgres e, de fato, começar a configurar as tabelas dentro do Supabase. Então, primeiro de tudo que a gente vai conectar vai ser a memória do Postgres. Então, você vem aqui, a minha já está conectada, como vocês podem ver, mas você vem aqui em criar nova credencial.
Na parte aqui do Supabase, dentro do Supabase, você vem Connect. Dessas opções, você escolhe essa do meio. Olha aqui os parâmetros. E aqui você vai fazer o seguinte. Colar a parte do host. Colocar aqui. A porta é aqui embaixo. Tá? O nome aqui do usuário é esse daqui. Aqui embaixo, ó. Você vai copiar e colar aqui em user. Tá? Database é Postgres mesmo. E aqui em senha é a senha que você criou do Supabase, beleza? Então você dá um save aqui que vai funcionar. Então essa parte do Postgres já foi feita. Conectado também, né, o Drive, o Google Docs. Vamos agora criar a parte da Vector Store, que é para você, logo após criar a tabela necessária, né, você conseguir fazer o upload do seu arquivo. Para que isso? Para justamente ter essa base de dados da sua inteligência artificial aqui, para ela não alucinar e não responder coisas que não deveria. Ela só vai responder exatamente o que tiver no banco de dados dela, seja ele em Google Doc, seja ele com PDF, numa planilha do Google Sheets, ou seja ele com a Vector Store do Supabase. Então vamos lá, pessoal, para essa parte do Supabase, para ativar a Vector Store. Primeiro de tudo, você vai precisar criar uma tabela, certo? Lá dentro do banco do Supabase. Uma tabela em SQL, tá? E não precisa vocês surtarem, é um código aqui, mas esse código você encontra dentro aqui do próprio N8N, na documentação. Você abre aqui essa parte do Supabase. Em documentação, você vem aqui, ó, em como criar a documentação. É esse SQL aqui. Esse monte de código, você só apenas precisa copiar, vai lá na parte do Supabase, em vez de Table Editor, SQL Editor, tá? Você vai colar e dar um run aqui, beleza? Eu não vou fazer porque eu já tenho algumas criadas aqui, então ele vai criar um documento, aliás, melhor dizendo, vai criar uma tabela com esse nome, Document Storage Church, e aí, com isso você consegue já fazer o upload dos seus documentos dentro da base de dados do Supabase, beleza? Então, após a credencial criada, após essa tabela criada, o próximo passo é a gente procurar ela aqui, provavelmente no seu, aqui dentro do Supabase, vai estar aqui com From List, vai estar Documents. O meu eu alterei aqui porque eu tenho várias, só para a IA não se confundir. Então, o teu provavelmente vai estar aqui em Documents, beleza? Então, você deixa assim mesmo, não muda nada, é isso aqui mesmo, tá? Então, só para vocês se situarem um pouco melhor aqui dentro do Supabase, esse SQL que a gente colocou é justamente isso aqui, ele cria uma tabela, tá? Já prontinha para a gente poder utilizar e colocar os documentos dentro do Supabase. Então, ele aqui vocês vão dar uma olhada que ele funciona totalmente diferente do que vamos dizer assim, um Google Sheets normal, sabe? Uma tabela, porque aqui é um banco vetorizado. Então isso aqui é estranho pra gente tá olhando assim, né? Mas pra IA é simplesmente perfeito para eles identificar cada ponto, cada linha, o que significa o que, cada preço aqui, um exemplo. Aqui estão os preços dos hambúrgueres, né? Então, para IA, dessa forma, ela lê de uma forma muito mais assertiva, beleza? Então, só para vocês se situarem o que esse monte de código significa, nada mais é do que criar essas tabelas vetorizadas, tá? O próximo passo agora é a gente alimentar o banco de dados do Supabase, aquela tabela que foi criada em SQL. Como a gente vai fazer isso? Utilizando essa automação aqui que eu disponibilizo também para vocês, que é justamente o RAG da IA, tá certo? Então, como vai funcionar? A gente precisa criar uma pasta dentro do Google Drive. Deixa eu até abrir aqui para vocês. Essa pasta aqui eu criei com o nome RAG Delivery. Então, você pode criar a mesma pasta ou então criar uma outra aí com outro nome. Portanto, que você, em From List aqui, você identifique ela. Se você colocar uma outra pasta, vai dar errado. Tem que ser a mesma pasta que você criou, tá certo? Então, credenciais aqui vai estar a sua, certo?
Aqui eu coloquei aquela nova, mas a minha é essa daqui, para ela identificar exatamente qual pasta está lá. Então aqui dentro da pasta, tá vendo aqui RAG Delivery é a mesma que está lá no RAG, tá? Então quando você arrastar um documento aqui, a gente tem esse PDF. Deixa eu até abrir aqui para vocês darem uma olhada. Então o PDF aqui está bem formatado para IA entender melhor. Então aqui estão os itens e os preços. Eu criei esse PDF, tá? Vocês vão fazer o mesmo ali. E simplesmente você vai arrastar esse PDF aqui para dentro da pasta que você criou. Após você fazer isso, você vem aqui novamente no REG e você vai começar a clicar em todos os steps aqui para ela funcionar, entendeu? Vou dar um exemplo aqui, fazer já na prática. Então ele tem um documento, ele vai entender que tem um documento lá e vai começar a transformar esse documento. Você vai fazendo assim de um por um, que eu acho uma maneira mais confiável também dela entender melhor. Então, a partir do momento que você arrastou esse documento dentro lá do Drive, você vai chegar até aqui. Então, o que essa automação faz? Ele vai analisar o documento, vai setar qual documento foi esse que você colocou. Se tiver alguma coisa igual dentro do Supabase, ele vai deletar. Aqui, essa parte, ele vai fazer o download do documento para o Supabase identificar melhor. Vai extrair tudo que tiver lá, nesse caso é em PDF, então tudo que tiver em PDF ele vai extrair e formatar para dentro do Supabase. Então, quando eu clicar aqui, ele vai formatar de uma maneira que a IA vai entender bem melhor, bem mais eficiente. Então, pessoal, a parte agora que falta é da automação de enviar o cardápio, que é justamente essa daqui. Então, tá configurado lá no prompt para toda vez que um cliente entrar em contato, a IA mandar a mensagem inicial e enviar o cardápio, e para ela enviar, ela ativa esse novo workflow. Então, aqui dentro é como se fosse aquele webhook. Então, a IA, assim que ela ativar essa ferramenta daqui, esse novo workflow, ela vem para cá, vai formalizar, vai setar aqui, na verdade, o nome e o telefone do cliente, tá? Vai pegar aqui a informação dentro do cardápio, que é essa parte que tá faltando, né? Que eu vou mostrar para vocês também como vocês vão colocar esse cardápio dentro do banco de dados do Supabase, para dali a IA conseguir enviar para o seu cliente, tá? Esse daqui é o nó da Evolution API. No momento eu estou usando só nesse workflow, mas é bem simples também para você conseguir instalar. Você vem aqui em Settings, né? Aqui em Settings, depois Community Nodes, você só copia esse código aqui e instala, que aí você já consegue ter acesso a esse node da comunidade da Evolution API, tá? Então aqui já está tudo configurado, é só você colocar o nome da sua instância, enviar o documento e aqui já está tudo bem setadinho. Aqui você pode mudar o nome do arquivo e a mensagem se quiser. E aqui de fato é onde vai enviar o documento, e esse último node aqui é respondendo apenas para a IA que deu tudo certo, tá? Então, galera, para esse workflow realmente funcionar e esse cardápio em PDF ser enviado para o seu cliente ali, você precisa voltar aqui no Supabase, tá? Primeiro de tudo, você vem aqui em Storage, tá? E você vai criar um novo bucket, tá? Coloca um nome aqui, eu vou colocar cardápio bucaneiro, só para a gente ter acesso, beleza? E assim que for criado, você vai estar fazendo o upload do cardápio aqui, tá? Então vocês podem ver que tem nesse outro que eu já criei aqui como cardápio o documento, né? O PDF, o cardápio em si. Então basicamente você vem aqui em Upload, tá? Vai selecionar ali o item que você quer, que aí a leia, né? Nesse caso aqui vai ser um cardápio. E aí basicamente você vem aqui, ó, Get URL. Você pode colocar aqui uma inspiração de, sei lá, 10 anos. Você pode deixar pronto aqui, beleza? E aí você vai pegar essa URL e colocar em uma outra tabela. Aí aqui, pessoal, nessa tabela que você criou, né, essa nova tabela que você criou, que eu acabei esquecendo de falar, você pode vir aqui em Policies, tá? Criar uma nova política aqui, coloca em Full Customization e seleciona exatamente tudo aqui, tá certo? Pode dar um Review.
Você coloca o nome da política aqui. Você pode colocar geral, sei lá, qualquer nome. Clica em Review e vem aqui Save Policy. Beleza? E aí, pessoal, a gente vai precisar também criar tabelas, tá? Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho algumas criadas já, mas a gente vai fazer do zero aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês que como vai ser essa tabela. Você pode colocar exatamente como tá aqui para ficar mais fácil para vocês também, para não dar nenhum problema dentro lá do fluxo, tá bom? Então, basicamente, você vem aqui em nova tabela, você vai dar um nome para essa tabela. Vou colocar aqui demo YouTube, tá? E nesses dois primeiros aqui, você vai deixar do jeito que tá aqui, tá? O ID e Create. Então, na hora de adicionar a coluna, você vai colocar os mesmos nomes que estão aqui, para não dar nenhum problema lá no fluxo, como eu falei. Em tipo, vocês sempre vão deixar em teste, porque é um string, tá? E assim vai colocando tudo exatamente como tá dentro da tabela que a gente criou, tá bom? Vamos lá, ID mensagem agora. Tudo como teste, tá? E agora deixa eu só ver qual é que falta. Deixa eu salvar e a gente dá uma editada aqui. Então aqui vocês vão ver que ele vai estar criando, vai estar adicionando todas as colunas que a gente colocou. Vai ficar faltando uma, que eu deixo até ver aqui qual é. Tá faltando alguma coisa. Deixa ele criar aqui que eu já mostro pra vocês. Deixa eu ver aqui, Client Deliveries, Session ID, acho que foi o Session ID e o endereço do cliente. Foi exatamente isso. Então a gente pode vir aqui de uma maneira muito fácil. Session ID, tá? E sempre tipo, lembra, texto que é string, tá? Deixa eu só ver se eu não coloquei. Tá certo. E agora endereço cliente. Endereço cliente. Então, pronto. Você vai deixar a tabela toda formatada dessa maneira. Ó, caso de uma letra, vocês viram aqui, faltou um O. Então vocês têm que ter muito cuidado em relação a isso, porque senão vai dar erro lá no fluxo, tá? Então deixa tudo exatamente como tá escrito aqui, beleza? E aqui a gente vai precisar também habilitar algumas coisas. Então, pessoal, aqui a gente só vai adicionar mais alguma política aqui. Se ele tiver aqui desabilitado, você pode habilitar. E aqui você vai clicar em adicionar uma nova política, tá? Então vamos aqui em Create. Aqui você pode colocar um nome. Colocar qualquer nome aqui, YouTube. E aqui você vai colocar em All. Onde está esse set novo, você vai digitar True. E salvar essa nova política, tá bom? Então, basicamente, após criar essas tabelas, a gente só vai precisar de mais uma tabela aqui, com o nome cardápio. Nesse caso aqui, eu criei como cardápio. E você já sabe como fazer, é só criar uma tabela, colocar um nome. E aí você vai colar aquele link que tá aqui dentro de Storage, tá? Aquele link que você colocou, que você fez o upload aqui do seu PDF, você vem aqui, né? Copia. Vai lá dentro da sua tabela com o nome cardápio e cola o link aqui. Pronto. Basicamente é isso daqui. E já vai estar tudo ok para ele enviar o cardápio para o seu cliente. Então, basicamente, com todas as tabelas criadas, tudo funcionando, os nomes exatamente como estão aqui. Você não precisa editar nada nesses fluxos, que já vai dar certo, tá? Então, basicamente, quando a IA ativar esse fluxo, vai pegar o nome e o telefone do cliente, vai procurar lá em cardápio, né, que a gente criou, aquela tabela lá do Supabase de cardápio. Quando ele selecionar o cardápio, como só tem um item lá, ele só vai aparecer aquele item, que é o PDF do cardápio. Então aqui em documento já vai estar tudo certinho e o nome do destinatário vai estar tudo certinho. O número do destinatário também vai estar tudo ok aqui. E aqui, como eu falei, ele vai responder para o agente. Então, essa etapa aqui também já tá tudo ok. Então, pessoal, acredito que foi tudo já. A gente conseguiu fazer um passo a passo bem detalhado de praticamente tudo aqui. Alguma outra coisinha, se tiver faltando, vocês podem estar me chamando aí, tá? Que a gente pode estar trazendo mais vídeos com mais detalhes ainda,
tá? Mas tá bem completo isso aqui, eu acredito. Então vamos ver na prática, de fato, funcionando tudo isso que a gente fez, né? Toda essa automação, todo esse trabalhão aqui, que na verdade isso daqui é para fazer funcionar dentro do WhatsApp. Então agora vamos dentro do WhatsApp fazer tudo isso aqui funcionar, certo? Então vamos lá, vou mandar aqui um oi, boa tarde. Então ela tem que me mandar uma saudação e enviar o cardápio instantaneamente. Vamos lá ver o que é que acontece. Perfeitamente, ela enviou o cardápio aqui. Então se a gente abrir, não é um arquivo fake. A gente abrir aqui, é o cardápio original do Bucaneiro Burger aqui. E mandou a saudação: olá, seja bem-vindo, estamos prontos para preparar um melhor hambúrguer para você. Então, aqui eu só quero seguir, não vou chegar até o final dessa interação, mas quero mostrar uma parte bem bacana, que é a parte dela oferecer a batata frita e o refrigerante, que é bem interessante. Então vamos lá. Sei que eles têm um marujinho, então eu vou pedir um marujinho. Eu gostaria de um marujinho. Vamos ver o que é que ela vai retornar aqui. Então, essa interação é bem bacana. Vocês vão dar uma olhada aqui como está funcionando. Isso aqui está 100% funcional. Então, vocês vão ver aqui, ó. Ela já retorna o que o cliente pediu, né? Eu mostrei aqui, eu pedi um marujinho, então ela retorna aqui. Você pediu um marujinho, que custa, já mostra o preço. Então, olha só que bacana. Gostaria de incluir uma porção de batata frita no seu pedido? Temos opções deliciosas, como batata frita simples ou batata com cheddar e bacon. E também gostaria de incluir algo para beber? Temos refrigerantes, sucos e muito mais. Agora me conta, qual funcionário, um atendente humano, se ele não for bem treinado para isso, ele vai responder dessa forma? Vamos incluir uma batata simples para a gente ver? Quero uma batata frita simples, por favor. Vou colocar até errado assim pra gente ver. E que ele vai identificar como batata frita simples e vai também adicionar o valor total aqui do pedido, tá? E aí ele vai continuar todas as questões, né? Pedir endereço, forma de pagamento e tudo mais. É só realmente continuar aqui a interação que vai dar bom. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, mesmo digitando errado, ele entende e como está configurado lá dentro do prompt, sempre está confirmando para o cliente se ele quer, se está tudo certo, se ele deseja acrescentar algo. Aqui a total importância da calculadora, então ele calculou aqui o marujinha, a batata frita simples, né? E deu tudo certo aqui. Então, pessoal, basicamente esse é o nosso tutorial. Espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, vou estar disponibilizando tudo isso aqui de uma forma gratuita. Basta apenas acessar o nosso grupo do WhatsApp aqui abaixo na descrição. E por fim, para você empresário que quer automatizar a sua empresa, ter agilidade e aumentar o faturamento, pode também estar entrando em contato conosco aqui na descrição, marcar uma call comigo que a gente vai poder te atender e trazer essas soluções para o seu negócio. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Compartilha bastante com os amigos e vamos pra cima, pessoal. Tamo junto.